Então, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de estatística experimental. Hoje, né, a nossa aula ela vai de novo de encontro com o Q quadrado. Eu deixei várias aulas para a mesma, né, do mesmo conteúdo. Por que isso? Tá bom? Para vocês aí poderem ir praticando, tá? Amanhã é o lançamento da nossa prova 1 da N1. Então, nós tivemos 3 aulas de Q quadrado, teste de hipóteses. Então, dia 16 do 2, conforme o cronograma, é a nossa primeira prova da N1. Então, amanhã eu lanço a prova. Então, fiquem atentas e atentos, tá? É, Hoje, mais uma aula só desse conteúdo para vocês aí ficarem bem bonzões, tá? No teste de Q quadrado. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar aqui, né? Sem ficar mais perdendo tempo. Vamos observar, né, a questão, o que que ela diz, tá bom? Os produtores brasileiros argumentam que o gado holandês, vamos chamar de H, tá bom? Ele colocar de outra cor, né? Para quem assiste no celular é meio ruim o laranja. Então, o H, ele produz duas vezes mais do que o Guzerá, tá bom? Por fim, os Nelores são os piores da produção leiteira, produzindo duas vezes menos, né? É igual a duas vezes menos do que o Guzerá. Então, Guzerá dividido por 2. Tá bom, pessoal? Então, nós temos que N, 2Ns é igual a G, tá? Deixa eu só pausar o vídeo aqui só um minutinho. Não, não, não. Pronto, tá gravando de novo. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Tá? Se alguém estiver ouvindo uma interferência ainda, não descobri de onde vem. Tá? Tem alguma interferência no meu áudio. Tá? Eu fico escutando um tch, tch, tch o tempo todo. Então vamos lá. Então nós temos isso aqui e H é igual a 2G, ou seja, né? Vamos fazer esse lado de cá. Então H sobre 2 é igual a G, tá bom? Então nós temos que a produção total seria, vamos colocar 100% é igual a, é, deixa eu ver como é que eu vou fazer, não, vou dar Ctrl Z aqui, vou usar essa aqui já, vou já usar esse aqui, já está no G, né? Então, olha só, nós temos que é o Guzerá, mais, esse aqui é o Guzerá puro, tá? Então, vou deixar aqui Guzerá, mais 2G, esse aqui é quem? Holandês, mais G sobre 2, esse aqui é quem? Esse aqui é o Nelore. Então, vamos fazer esse cálculo aí. Nós temos que o 100% é igual a 2G mais 4G mais G sobre 2. É isso? Nós temos então que já passar para cá multiplicando, né? Já passa para cá multiplicando. 200 é igual a 7G. G é igual, calculadorazinha aí, 200 dividido por 7. Então, 28,57. Não é isso? 28,57, exatamente. Então, se a gente tivesse a produção aí, né, 28,57 seria do Guzerá. Então, vamos lá. 28,57 28,57 vezes 2 é igual a 57,14. Então, o holandês vai produzir
57,14%. O Guzerá é igual a 28,57%. E o Nelore é igual a 14,285. 14,285. Beleza? Então nós temos aí as produções. Vamos olhar, né, para a nossa tabela e ver, né, do total ali quanto foi produzido. Então vamos puxar esse pedacinho da tabela aqui, ó. Esse pedacinho da tabela ali para baixo. Isso aqui era o que era para estar tabelado. Então nós temos, vamos ver quanto que era o total de produção. 103 mais 203 mais 51 dá um total de 357. Então nós temos aqui um total de 357. Certo? Então agora vezes. Só fazer uma continha aqui, ver se isso aqui dá 100%. 57,14 mais 28,57 mais 14,29. Isso, vamos arredondar isso aqui para 14,29, tá bom? É a mesma coisa aí. Vamos lá. Então, vamos seguir então. Vamos colocar aqui quanto era esperado, né, da produção, caso a gente respeitasse essas proporções para a gente calcular o esperado. Então vamos lá. 203 vezes 0,5714. Então nós temos que o esperado aqui seria 115,9942. Beleza? O segundo. Opa. Desculpa, pessoal. Desculpa. Eu fiz errado. Não tem nada a ver essa conta que eu fiz aqui. Não é isso aqui, não. Apaga. Desculpa, viajei. Tá? Quem está assistindo aí é 357 vezes a porcentagem. 0,5714. Dá 203,9898. Então, 203,9898. Esse era o esperado para o holandês. O que que eu fiz para calcular isso? Eu multipliquei isso aqui por 57,14, tá bom? E isso dá, né, exatamente a litragem que eu tenho aqui, tá bom? Vamos fazer o segundo agora, que é 357 vezes 28,57%, que daria o do Guzerá. Então vamos lá. Vamos fazer a conta aqui. 357 vezes 0,2857 é igual a 73. Opa, fiz errado de novo. Oh, meu Deus do céu. É 357 vezes 0,2857. 101,9949. 101,9949. Hoje tá devagar, viu, pessoal? E por último, a do Nelore é 357 vezes 14,29%. Então, para quem está em dúvida aí por que eu estou multiplicando por 0,4,
0,1429 e não 14,29 é porque isso está em porcentagem, tá? Então eu já estou transformando para o número real. Você pode multiplicar por 14,29 e dividir por 100, que vai dar o mesmo valor, obviamente, né? Então aí deu o quê? 51,01,53. Ei, Aelton. Oi. No caso, se a pessoa não quiser fazer esse cálculo aí que nem tu fez, 2G mais 4G mais G igual a 100, dá para fazer também por regra de 3, né? Fazer de regra de 3 daria. Você poderia fazer que esse aqui produz duas vezes, 4, esse aqui, entendeu? A proporção. Esse aqui produz duas vezes mais do que esse, e aquele produz metade daquele. Dá certo também em relação a isso aqui, ó. Você pode fazer direto com 357. Pois é, tipo assim, o 357 é o 100%, aí o Pode, né? 103 É é a quanto? mesma coisa. É a mesma coisa, Ok. tá? Então vamos lá. Professor, Só que o jeito que você está fazendo, se eu fizesse desse jeito, Andresa, o pessoal ia confundir mais, talvez. professor Elton, Oi. você podia me explicar de novo a questão, porque eu acabei chegando atrasado, Hum. aí meio Quem que é que está eu falando? fiquei perdido. Marcos Vinícius. Marcos, eu vou finalizar, cara, e depois eu retomo, tá bom? Beleza, professor, agradeço. Tá? Então, a questão é aquela que tá lá, tá, Marcos? Ó, desde o começo, porque se eu focar voltando toda vez que vocês entrarem atrasado, né, quem tá aqui não vai rolar muito não, tá bom? Tá bom, Então vamos lá. Então vamos calcular agora o Qi quadrado, tá? Então o Qi quadrado, grau de liberdade a gente tem 3, né? 3 menos um, não precisa nem de falar, né? Quanto que dá aí, né? É 2, né? Então, o Qi quadrado para grau de liberdade 2. Vamos calcular aí quanto que dá? Então, seria 103 menos 101,9949 ao quadrado, dividido por 101,9949, mais, né? Puxar um pouquinho para o canto aí, tá bom? É 203 menos 203,9898 elevado ao quadrado sobre 203,9898 mais 51 menos 51,0153 elevado ao quadrado sobre 51,0153. Vamos fazer essa continha aí, rapidão. Então, 103 menos 101,9949 é igual a 1,0051 elevado ao quadrado. Então, nós temos que esse primeiro valor aqui, elevado ao quadrado, eu já sabia que ia dar bem pequenininho, tá bom? Daí eu vou copiar para cá, tá, pessoal? Então, deixa eu puxar para o lado aqui, tá? Então, vamos lá. Esse valor aqui ao quadrado deu 1,0102261 dividido por 101,9949 mais, vamos fazer esse aqui agora, ó, 203 menos 203,09898 é 0,9898 elevado ao quadrado. Obviamente, né? Não precisa nem fazer. 203 menos 203 é zero. Isto dá 0,9797 é 0404. 0,97970404 sobre 203,9898 mais 51 menos 51, pessoal. Zero, né? Então, ó, 51 menos 51, zero. Então, sobrou quem? 0,0153 elevado ao quadrado. Então, daí
0,0002349. 23409. Pessoal, por aqui, só para vocês terem uma ideia, o que que vocês percebem? A soma desses números aqui vai dar um número grande ou um número pequeno? Hein, pessoal? O que que vocês número acham? pequeno. Pequeno. Se é um número pequeno, o que quadrado vai ser mais fácil ou mais difícil dele dar significativo? É o quê? Mais difícil, pessoal. Então, olha aí, ó. Olhando para isso aqui, nós temos aí, com certeza que esse número vai dar um Q quadrado muito pequenininho. Vamos fazer? Então, vamos lá, ó. 1.01, vamos tentar fazer tudo de uma vez. Tem grande chance de dar errado, mas eu gosto de teimar comigo mesmo. Dividido por 101.9949, fecha o parênteses, mais, abre parênteses, 0.97970404 dividido por 203.9898, fecha o parênteses, mais, abre parênteses, 0.00023.409 dividido por 51.0153, fecha o parênteses e dá Enter. Dá um igual. Então nós temos aí o valor, um mísero, isso aqui dá 0,0147. Não vou copiar mais do que isso não, porque dá um número com quase umas 10 casas decimais. Então, esse é o nosso valor de Q quadrado calculado. 0,0147, quase um Fiat 147 aí, né? Então, vamos lá. Vamos olhar para cá. Então, o nosso Q quadrado calculado foi de 0,0147. O que que isso nos diz? Vamos dar uma olhada, né, para a tabela. Vamos importar a tabela lá para o nosso programinha. Ctrl Shift S. Vamos aqui pegar, né? Vou pegar aqui até com 5 graus de liberdade, levar lá para vocês. Então vamos olhar e em 1, 2, 3 e a tabela apareceu aí para vocês numa miniatura. Vamos aumentar a tabela até que os olhos consigam enxergar, né? Então vamos olhar aí. Eu posso diminuir um pouquinho ainda para ver se vocês pegam ela inteira. Não que eu precise dela inteira, mas vamos colocar só essa parte aí, já tá bom. Vamos lá, vamos colocar com 2 graus de liberdade, para vocês terem uma ideia de quanto é. Vou puxar para cá. Dá um zoom, puxar para cá. Então vamos lá, 2 graus de liberdade, que é o que a gente tem. Vamos imaginar um P, né, de 0,05, ou seja, é um P de 5%. Então nós estaríamos falando de valor crítico de 5,991. Bem, vamos lá, e aí é o que tá, o grande brincadeira. Se, né, o Q quadrado, né, vou aumentar aqui essa letra. Se o Q quadrado calculado é maior do que o Q quadrado, né, 2 é esperado, então nós temos o quê? Né? Tabelado, na verdade. Tabelado. Nós teríamos o quê? Um P menor do que 0,05. Nesse caso, o nosso, né, Q quadrado calculado é menor do que o Q quadrado, né, para 2 graus de liberdade, tabelado. Então, o nosso P é maior
do que 0,05. Então, nós não rejeitamos a hipótese nula. Vamos lá. Nós temos a hipótese H0 e H1, né? É sempre muito importante, porque isso costuma, né, é o que é mais importante dentro de um teste, é você saber as hipóteses, né? Claro que também você saber calcular é importante, mas vamos lá. Quais eram as hipóteses? H0, de que a produção das raças era igual ao, né, ao mencionado, eu vou colocar aqui ao mencionado nesse caso, né? Em outras palavras, aquela toda fala, né? Eu poderia dizer, no lugar de dizer dessa forma aqui, eu poderia dizer assim, ó. Vou colocar essa hipótese de outra forma, tá? Outra forma de escrita. A produção, a produção leiteira do gado holandês é 2 vezes maior que a do Guzerá e 4 vezes maior que a do Nelore. É exatamente a mesma hipótese, tá bom? Só que essa aqui é uma HA escrita, tá? Na forma, utilizando aquelas regras que a gente teve lá, que a gente apresentou, tá bom? Então nós temos que H1 seria o oposto disso, tá bom? Então, a produção do gado, das raças de gado, das raças de gado é diferente da mencionada, que é isso aqui que está escrito em verde, tá bom? Então, vamos olhar. Nós temos o quê? Que o nosso Q quadrado calculado é menor do que o Q quadrado tabelado. Logo, nós não refutamos, nós aceitamos, tá bom? Nós aceitamos H0, tá bom? E dizemos então que, né, a produção leiteira do Guzerá é metade da produção do holandês e 2 vezes maior que a do Nelore. Q quadrado, né, para 2 graus de liberdades, igual a quanto? Que a gente calculou? 0,0147. 0,0147 P maior do que 0,05. Tá bom? Então, nós corroboramos isso aí. Beleza, pessoal? Bem, para quem chegou atrasado aí, tá? Eu vou ler aí rapidinho a questão, tá bom? Então, voltando para cá, ó.
A questão dizia que os produtores brasileiros argumentam que o gado holandês produz 2 vezes mais que o gado guzerá, ou seja, o holandês produz 2 vezes mais que o guzerá. Por fim, os Nelores são os piores de produção leiteira, produzindo 2 vezes menos do que o guzerá. Então, 2 vezes menos G sobre 2. Então, eu calculando isso aí, eu consigo achar que um guzerá produz 28,57% da produção em 100%. E aí, eu consigo, então, calcular o esperado para cada um dos tipos. Tá bom? Aí o resto você conseguiu acompanhar aí, Marcos. Tá? Então, essa é a nossa primeira questão. Tá bom? Terminando aí ela bonitinha. Vamos olhar para a segunda questão do nosso, né, da nossa rama de questões lá que a gente passou. Tá, cadê? Deixa eu ver aqui. Atividade simples. Então, essa questão é uma questão que faz vocês pensarem, né? Vamos lá. Há muito tempo, vamos zerar isso aqui, Clear Canvas. Então, estamos indo aí para a nossa segunda questão. Tá bom, pessoal? Então, para quem está chegando agora, dê uma olhadinha aí, tá? Essa é a nossa segunda questão. Cuidado que eu coloquei essa questão de uma forma que ela puxa muito, né? A terceira questão, ela trabalha com isso aqui, tá bom? Com a mesma ideia. Há muito tempo, os produtores afirmam que o juazeiro é a árvore preferida pelos rebanhos para ruminar e descansar. Em outras palavras, o animal para debaixo da árvore, né? Alguns produtores chegaram a produzir mudas e espalhar pelas pastagens, a fim de aumentar o bem-estar animal. Em uma fazenda com diferentes espécies, foi observado o local de descanso dos animais. Pergunta-se: há diferença nas preferências por plantas entre os animais? Escreva as hipóteses nulas e alternativas. Então vamos olhar aí. A nossa primeira questão é a hipótese nula e alternativa, né? Então vamos escrever aqui o H0 é que não há preferências por plantas pelos animais. E a H1 é que há preferência por plantas pelos animais. Beleza? Vamos dar uma olhada. Quantas plantas tem nessa fazenda? Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é o total de plantas. 51 mais 50 mais 49 mais 48 é igual a 198 plantas. E agora? Bem, então agora a gente pega e divide por 4. 198 dividido por 4. Se não há preferência nenhuma, todo mundo deveria ter 49,5, tá bom? Então 49,5 para todo mundo. Pergunta-se quantos graus de liberdade nós temos? GL é igual a número de classe menos 1. Então, nesse caso, nós temos que o GL é igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Beleza? Então, vamos direto calcular aí o Q quadrado. É uma questão rápida, simples, e a de baixo, ela pega essa e complica um pouco a tua cabeça. Então, vamos calcular o Q quadrado, né, para 3 graus de liberdade aí nesse caso, tá? Nós temos 48 menos 49,5 elevado ao quadrado dividido por 49,5 mais
49 menos 49,5 elevado ao quadrado dividido por 49,5 mais 50 menos 49,5 elevado ao quadrado dividido por 49,5 mais 51 menos 49,5 elevado ao quadrado dividido por 49,5. Beleza? Bem tranquilinho de se fazer. Vamos dar uma olhada então, né? Enquanto dá. Ó, eu já vou fazer direto aqui, tá? É menos 1,5 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado mais... Aqui também é 0,5, né? Aqui dá menos 0,5, tá? Mais 0,5 ao quadrado mais... Aqui dá quanto? 1,5, não é isso? 1,5 ao quadrado, tá bom? Isso aqui, né? Tudo dividido por 49,5, tá? Então, a gente tem que 1,5 ao quadrado, 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Então, nós temos 2 vezes 2,25. Por que 2 vezes, Ailton? Porque esse número e esse número é a mesma coisa. Mais 0,5 ao quadrado, 0,25. 0,25 vezes 2, né? Porque tem 2 aqui também, dividido por 49,5. Tá? Se as bases são iguais, eu posso fazer isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui dá quanto, pessoal? Dá 4,5. 4,5 mais 0,5 dividido por 49,5. Então, é 5 dividido por 49,5. Vai dar 0,11 aí, provavelmente. Ó, 0,10, 10, 10, 10. Então, 0,10, 10, 10, 10, 10. Beleza? Então, esse é o valor do nosso Qi quadrado. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos aí pegar o Qi quadrado, né? Deu 0,1010, tá bom? E o Qi quadrado para grau 3 tabelado, quanto que ele é? De quanto ele é? Vamos olhar na nossa tabelinha, tá? Vamos importar para cá rapidinho. Já trazer para cá, tá bom? Então, vou puxar só até este aqui, não vou ficar copiando toda a tabela. Então, vamos olhar para cá. Colei aqui, vou jogar aqui em cima mesmo, tá bom, pessoal? Para vocês verem. Então, olha aí, vocês têm aqui então, tá? Não vou ficar muito enrolando, não. Nós temos aí para um grau de liberdade de 3, nós temos aí o valor de 7,815. Então, 7,815. Espera aí, o Qi quadrado, né, calculado foi menor do que o Qi quadrado tabelado. Logo, o P é maior do que 0,05. Logo, por essa conclusão, nós fazemos o quê? Nós aceitamos H0. Não refutamos H0. Pode falar. Ei, Ailton, é assim, o meu Qi quadrado deu 0,08. Eu fiz diferente do teu. Tem algum problema? Como é que você fez diferente? Não, porque eu fiz a regrinha de 3, sabe? Aí a porcentagem que deu, eu multipliquei, aí deu um valor esperado. Aí eu arredondei. Mas não tinha como dar outro valor. Você tem 4 classes. Nesse caso, não tem como você fazer a regra de 3, não. Porque olha aqui, ó, ele fala que se há preferência por planta, tem 198 plantas, certo? Se não há preferência, ele vai ficar igualmente entre elas. Então é só você dividir esse valor por 4, tá bom? Toma muito cuidado com regra de 3. Beleza? Tranquilo?
Nesse caso, você não tem que fazer a regra de 3, não. Tá? Então, aceitamos H0. Então, vamos lá, vamos olhar para H0. Então, o que a gente tem? Né? Que o que os produtores diziam, né? Que havia preferência pelo Juazeiro, pelo nosso trabalho, nós temos, então, não há preferência por plantas pelos animais, né? Q quadrado com grau de liberdade 3 de 0,1010, P maior do que 0,05, bem maior, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, nós temos aí, tá, a nossa resposta. Dá até para olhar na tabela, olhando aqui para a tabela, só para vocês terem uma ideia, ó, 0,010 é menor do que isso aqui, ó. Então, o P, né, eu poderia colocar que o P é maior do que 0,99 se eu quisesse, tá? Então, eu poderia colocar aqui que o P é maior do que 0,99, tá bom? No lugar de colocar esse maior do que 0,05. Porque eu sei que esse valor aqui, ó, ele é menor do que o P para 0,99, tá bom? Então, por dedução, obviamente, ó, se ele está maior, então ainda tem mais ainda espaço aqui, tá bom? Então, vamos agora olhar a próxima questão. Eu vou limpar o Canvas, tá? Alguém tem alguma dúvida nessa aqui? Então, vamos lá. Vamos olhar para a mesma questão, limpar o Canvas, e olha o que ele diz na questão. Um pesquisador mais atento observou que não só a quantidade de vezes que os animais ficavam abaixo das plantas era importante. Ele percebeu que a quantidade de plantas nas diferentes espécies era diferente também entre as pastagens, o que poderia influenciar na resposta. Observe a tabela construída pelo mesmo com as densidades por hectare e volte na tabela anterior e refaça o cálculo de preferência partindo do ponto de vista da densidade. Então, vamos lá. Nós temos duas tabelas agora e vocês devem estar... E agora, José? O que fazer? Então, eu vou trazer essa tabela, né, que é a tabela original do gado, né, dos animais, escolhendo as plantas, mas eu vou trazer também a de densidade. Então, colando aí. Então, vamos olhar para cá. Nós temos as mesmas espécies, mas olha só. Dos 100% das plantas, tá? Nós temos que outras espécies é igual a, eu vou colocar o juazeiro, né? Mais o jucá é 6 vezes mais o juazeiro. Então, 6 vezes o juazeiro mais 8 vezes o juazeiro. A algaroba tem 8 vezes mais que o juazeiro, mais 16 vezes o juazeiro. Então, nós temos que aí dos 100% das plantas, olha o que eu fiz, pessoal. Eu olhei quantas vezes o jucá era maior que o juazeiro. 6 vezes mais, tá? Exatamente aqui. Este aqui eu olhei em relação ao juazeiro, 8 vezes mais. E esse aqui, 16 vezes mais. Então, o que eu teria é que numa pastagem de 100 aí, nós temos 6, né? 1 mais 6 mais 8 mais 16, né? Nós temos aí que 100% é igual a 31J. Então, J é igual a quantos por cento? 100 dividido por 31. Então, nós temos aí, tá, que J é igual a 3,23%, né, por cento. Então, na verdade,
Na verdade, o que a gente deveria ter é que 3,23% das vezes os animais, né, dos 100% estariam ali debaixo do juazeiro. E aí, então, a gente tem que juazeiro é igual a isso aí, né? 3,23 vezes 6 é o que era esperado por Jucá, né? Então, o Jucá era esperado quanto? Deixa eu ver aqui. Olhando aqui, 19,38. Algaroba era igual a 18 vezes isso, né? 3,23 vezes 8, 25,84. E por fim, as outras plantas, que são muito mais, 3,23 vezes 16 é igual a 51,68. 51,68% é igual a outras. Tá, e agora? O que a gente faz com esse dado? Bem, vamos olhar para cá, para a tabela, né? Para a tabela original e vamos calcular. Quando a gente faz essa soma aqui, dá quanto? 2, é isso mesmo? 198, né? Na verdade? Deixa eu ver aqui. 198. Então nós temos que 198 seria o total. E quanto era o esperado? Então, o esperado, tá, é 198 vezes 3,23. Opa! 198 vezes 3,23 igual dividido por 100. Então, era esperado que a gente visse no juazeiro, né, colocar de outra cor aqui, 6,3954. 3954, tá bom? E no outro, 198 vezes 0,1938. 38,37. 38,3724. E no outro, 198 vezes 25,84 dividido por 100. Então era esperado 51,1632. 51,1632. E no último, 198 vezes 0,568 é igual a 102,3264. Vocês observem, em relação à primeira questão, vocês observaram e falaram, não tinha preferência. Isso demonstra muito para a gente, porque o estilo que o experimento é montado, você pode ter uma resposta falsa. Quando eu olho para a densidade na pastagem de árvores, eu vejo claramente que os animais, por mais que a densidade delas era baixa e que era esperado isso aqui, o que acontece é essa quantidade de vezes que eles vão lá para baixo. Então, o resultado é outro. Isso novamente vai nos mostrar agora, vamos calcular o Qi quadrado é exatamente o mesmo, né? Um Qi quadrado, né? De grau de liberdade 3, em que a gente tem aí que o Qi quadrado, né? Tabelado nesse caso, é igual a quanto? O Qi quadrado para 3 é igual a, olhando aqui já, né? Olhando, ele é igual a 7,815. Então, eu só vou anotar ele aqui para a gente continuar. Tá? Eu já peguei lá na tabela. 7,815. Então, esse é o tabelado. Se o nosso Qi quadrado, né, calculado for maior do que isso, o P é significativo. Vamos calcular? Então, vocês já vão ver de cara, ó. Qi quadrado
de 3 é igual a 48 menos 6,3954 elevado ao quadrado, né? Dividido por 6,3954 mais 49 menos 38,3724 elevado ao quadrado, dividido por 38,3724 mais 50 menos 51,1632 elevado ao quadrado dividido por 51,1632 mais 51 menos 102,3264 elevado ao quadrado dividido por 102,3264. Vamos fazer isso aí? Poxa, Elton, agora vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Vamos fazer caixinha por caixinha para a gente não errar. Então a gente vai fazer primeiro esse aqui, né? E vamos trazer o resultado dele para cá. Então vamos lá, vamos fazer esse aí. 48 menos 6,3954 é igual a 41,6046 elevado, né, ao quadrado, que é igual a 1730,94274116 dividido por 6,3954, que dá então, né, um valor aí, só para vocês terem uma ideia, é o primeiro valor, tá? 270,65. Eu não vou copiar tudo, tá? 654 mais, vamos fazer o segundo cálculo aqui, que é esse aqui, tá? Tô colocando em cores diferentes para não haver aí, tá, dúvidas de onde eu estou fazendo. Então, 49 menos 38,3724, certo? Elevado, deu 10,6276, elevado ao quadrado, né? Que dá 112,94, 58,8176, dividido por 38,3724. Dá aí 2,9434. 2,943. 2,943. Mais, vamos colocar aqui de vermelhinho essa parte aqui. Então nós temos aí a terceira parte, tá? Esse aí vai dar um pouquinho, vai dar bem menor, né? 50 menos 51,1632 vai dar um enter, vai dar 1,16, né? Menos 1,1632 elevado ao quadrado, né? Dá 1,35 dividido por 51,1632. Nós temos aí o valor de 0,026. 0,026. Mais, e por último, né? Nós temos então em azul aqui, vou pegar em azul que eu coloquei roxo lá em cima. Então este aqui agora, tá? Então vamos lá, que é o 51 menos 102,3264, enter, dá menos 51,3264, elevado ao quadrado, dá 2.634,39933696, dividido por 102,3264, nós temos aí 25,745. 25,745. Observe isso aqui. Nitidamente, você vê que quem contribui mais é o Juazeiro para o valor de Q². Ó.
Então, ele foi o número, né, que ele tinha 48 menos... Olha o tanto que deu a diferença entre o esperado e o observado, né? Seguido do próprio outras, tá? Então, nós temos, então, nessa soma aí agora, 270,654 mais 2,943 mais 0,026 mais 25,745. Nós temos um total, tá bom? De 368. Precisa dizer alguma coisa para vocês? Olha isso aqui. 299,368. 299,368. Esse é o Qi quadrado, do Qi quadrado, né, calculado. Então, ele é muito maior do que o Qi quadrado tabelado. Logo, nós temos o quê? Rejeitamos H0 e aceitamos H1. Beleza? Então, o que a gente tem? Que a preferência por plantas pelos animais, Qi quadrado 3, né, igual a 299,368, e o P, se a gente olhar esse, né, for lá na tabela e olhar aí esse Qi quadrado com grau de liberdade a 0,01, né, a 0,001, o Qi quadrado dá 16,266. Com esse valor de Qi quadrado aí, ele é muito inferior, né, a 0,01, tá bom? Então, nós temos aí que a resposta mudou. Como, Ailton, que a resposta mudou? Bem, você observa que agora nós temos mais conhecimento, tá? O experimento é um tanto quanto diferente, mais bem bolado. Então, pessoal, para quem assistiu até aí, tá? Eu fico à disposição para tirar dúvida, tá bom? E para você que está aqui online, tá? Você pode tirar dúvidas agora. Eu vou pausar a gravação.